Salve, salve, galerinha do bem, vocês estão bem? Vocês estão bem? Gente, desculpa, tá? Enfim, quarentena na cabeça, tô aqui na casa da minha família gravando esse vídeo pra vocês, tá bom? Naquela loucura toda do home office, daqui a pouco vocês vão ver o vizinho gritando, minha filha entrando no quarto, tipo coisas assim. Mas é nóis, tá bom? Importante é o conteúdo, né, da parada. Saudade de vocês, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? E eu tô gravando esse vídeo aqui para uma aula que cabe pro primeiro e pro segundo ano. Na verdade, cabe para todos os anos, mas é uma aula específica do conteúdo curricular do primeiro e do segundo ano. E é uma aula bem bacana, porque a gente vai discutir um conteúdo que ele é muito caro, assim, um conteúdo muito valoroso para a sociologia, que é o conceito de cultura. Mas para isso, né, a gente vai tentar discutir um pouquinho a questão do homem enquanto um ser social, né? Por que a sociologia diz que o homem é um ser social, né? Então, assim, a gente tem esse slogan da aula hoje. O homem é um ser social. Por quê, né? A gente vai pensar, vou começar a pensar, né? Poxa, professora, mas por que o homem, somente o homem é um ser social, né? As abelhas vivem em sociedade, as formigas, existem casos de vários outros animais aí na história que vivem em sociedades. E algumas em sociedades bastante complexas, né? Mas a gente sempre diz que o homem é um ser social, né? E essa categoria parece que ela é ímpar aí ao homem. A gente vai tentar discutir um pouquinho, né? Começar a discutir um pouquinho por que a gente atribui essa característica especificamente aos homens e qual é a diferença entre o viver em sociedade entre o homem, o animal homem e os outros animais, né? Porque é muito louco, né, gente? Parece que tem momentos da vida que a gente, o homem histórico, ao longo da história, ele dominou tanto a natureza, né? Tanto pro bem quanto pro mal, e esse domínio que o homem tem da natureza parece que fez com que ele esquecesse um pouquinho que ele também é animal, né? Ou seja, que ele também faz parte da natureza. E esse esquecimento às vezes traz, né, coisas trágicas, como por exemplo destruir a natureza sem pensar no dia de amanhã, né? Que isso pode vir ao encontro da nossa própria destruição. E o lado positivo é que o homem ao longo da história vem criando coisas que vem permitindo a sua sobrevivência, que vem permitindo construir coisas para além do que a gente sempre acredita que pode construir, né? Grandes prédios, grandes pontes, construir estrutura que tornaram a humanidade mais próxima, mais tecnológica, né? O fato de a gente estar conversando aqui hoje pelo computador tem a ver com essa capacidade humana de criar, né? E de ter um certo domínio pela natureza. Bom, mas vamos lá, Keka. Então, por que você está falando que se o homem é o ser social, somente o homem? Eu não estou dizendo que somente o homem, mas o homem tem uma especificidade social que é bem bacana a gente entender. Eu costumo dar os mesmos exemplos nas aulas, tá? Quem já foi meu aluno vai lembrar. Eu costumo dar o mesmo exemplo, né? Vamos lá, gente. Tem um filme que eu gosto bastante de discutir, né? Até tô postando outro vídeo com vocês com o exercício dessa semana, que é o Náufrago, né? O Náufrago, então, o cara lá, ele cai numa ilha deserta, né? Acho que todo mundo já viu esse filme, que é top das paradas da Sessão da Tarde da Globo, enfim. E ele ficou um filme que ficou bem conhecido, que tem o cara que tem a bola lá, né? O Wilson, né? Enfim, esse cara é um empresário de sucesso, né? Super bem sucedido, tem tudo na mão, uma puta de uma casa legal, né? E um trabalho da hora, ou seja, o cara é tipo top no rolê. E ele um dia vai fazer uma viagem e cai numa ilha e fica anos lá. Se não me engano, ele chega a ficar quase 2 anos preso na ilha, né? Não me lembro ao certo, mas o essencial aqui é que ele vai ficar nessa ilha por um bom tempo. A princípio ele acha que ele consegue sair, mas com o tempo ele percebe que aquele mar, as dificuldades todas ali, ele vai ficando até ser encontrado muito tempo depois. Mas o que é bacana a gente pensar? Esse cara, que era um homem de negócios, um cara que nunca precisou caçar, pescar para sobreviver, porque ele tinha tudo na mão, ele vai se sobressair, né? Ele vai chegar naquela ilha lá e ele vai perceber que por mais que ele esteja numa condição ali difícil, ele vai conseguir dar conta de fazer coisas que ele nunca havia feito. Ou seja, ele vai aprender a se virar para sobreviver.
né? Ele que era aquele homem, né, de um local que ele não precisava fazer nada disso, porque ele era rico, porque ele era bem sucedido, de repente percebe que ele consegue caçar, que ele consegue pescar, que ele consegue mudar a tua situação. Vamos lá. Ele também, ao mesmo tempo, né, essa é a primeira parte que eu quero falar com vocês e por que eu tô dando essa comparação. Eu tô dando essa comparação porque o homem é um ser que ele é muito fruto da sociedade, do meio que ele vive, ao mesmo tempo que ele transforma esse meio. Como assim? Por mais que esse cara que caiu na ilha deserta, ele é o exemplo, quando ele cai na ilha, ele é o exemplo da sociedade dele, né? Ele é um cara que vive numa sociedade ocidental, capitalista, ele é um homem de negócios, e tudo que ele é, tudo que ele sabe, que ele tem, é o que ele aprendeu ao longo daquela sociedade, da vida que ele teve. No entanto, quando ele cai na ilha deserta, ele transforma aquela condição social da qual ele teve. Ele vai aprender a caçar, a pescar, como um homem, né, tipo da selva, da floresta, que de certa forma nunca teve a estrutura que ele tinha antes. Por que eu estou dizendo isso? Este homem, apesar de ser fruto da sua sociedade capitalista, né, é uma sociedade ocidental, que tinha tudo na mão, quando ele se vê numa situação que ele precisa sobreviver e não tem mais nada daquilo, ele consegue transformar a própria situação a qual ele tinha. Isso é uma característica humana, coloca aí para vocês, a característica de se transformar e a característica de ser fruto da sua sociedade, ao mesmo tempo que pode transformar essa sociedade, né? Vou dar um exemplo mais básico. Não é só porque a gente vive numa sociedade machista que a gente não vai lutar contra os valores machistas. Se fosse assim, as mulheres não poderiam estudar, eu não poderia estar gravando aqui esse vídeo para vocês até os dias de hoje, né? Porque a gente transforma a nossa cultura, transforma nossos meios, nossas condições sociais. Essa é uma primeira característica humana. O ser humano, apesar de ser fruto de uma cultura, ele é um agente que também pode transformá-la. Vamos lá, outra característica, né? Eu estava falando no começo que, diferente dos seres humanos, os animais, embora eles possam viver em sociedade, eles não possuem algumas características que os homens possuem. Eu falei pra vocês que o náufrago, quando ele cai lá, né, na ilha deserta, ele é um cara que ele tem determinadas características, porque aquilo é bem marcado da cultura dele. Porém, por exemplo, se você pegar qualquer bicho, tá? Você não vai conseguir ver especificamente características do meio cultural deles. Vou dar um exemplo claro. Você consegue perceber que um cachorro late com sotaque diferente se ele mora no Nordeste ou se ele mora na Inglaterra? No Nordeste do Brasil ou se ele mora na Inglaterra? A gente não consegue perceber esses laços, essas características culturais. Porque o cachorro, assim como qualquer outro animal, ele pode, lógico, um ser um pouco diferente aqui, outro ali, ninguém está falando que eles são totalmente iguais. No entanto, a gente não consegue observar características expressivas em termos culturais daquela região, né? O cachorro, enfim, ele pode ter uma característica diferente da biológica da raça, tal, mas ele vai latir, ele vai abanar o rabo, ele vai ter algumas questões que mantêm o que é ser um cachorro, universalmente falando. Diferente dos homens, né? A gente sabe que os homens podem ser totalmente diferentes se eles morarem no Brasil ou no Alasca, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque diferente dos homens, os animais, de maneira geral, estão muito mais presos à natureza, né? Eles vivem em sociedade, eles fazem coisas criativas, às vezes pode parecer super inteligente. No entanto, essas coisas se mantêm repetitivas e mudam muito lentamente ao longo da história. Diferente dos homens, né? Se você for pegar, por exemplo, o teu pai e você, ou tua mãe e você, teu tio, tua tia, que são de uma outra geração, você já vai ver embate de pensamento. Quanto mais se a gente vai pegar alguém lá do século XVIII, século XIX. A mesma coisa não se dá com os animais. Eles repetem as mesmas atividades ao longo da história, por mais incríveis que pareçam ser aquelas sociedades, né? Mesmo as abelhas, que são sociedades incríveis, né? Você pode perceber que ao longo da história
embora hajam pequenas mudanças, ninguém está falando que os animais não mudam, eles mudam, mas são muito mais sutis. Você vai ver que elas repetem, né, aquela estrutura social e aquelas atividades ao longo do tempo. Então vamos lá, primeira questão, né? Os homens são fruto da sociedade onde vivem, né? Isso se expressa na característica expressiva de quando cai na ilha, né? O náufrago, ele era uma pessoa que tinha características da sua cultura, ou seja, ele era um homem ocidental que não precisava caçar. Mas embora seja fruto de uma determinada sociedade, ele pode transformar essa realidade, né? Então que ele passa a caçar, pescar, transformar a natureza para a sua sobrevivência, né? Outra coisa que eu falei aqui, né? Os homens se transformam muito rapidamente ao longo do tempo e mantêm características das suas transformações sociais muito fortes, diferente dos bichos, né? Dos outros animais, que repetem as mesmas características de forma muito mais parecida e transformam-se muito mais lentos ao longo da história. Então, a gente vai começar a perceber algumas diferenças. Uma outra diferença, eu costumo sempre brincar, né? Você vai lá viajar, vai dar um rolê e você larga o teu cachorro lá no quintal, certo? Teu cachorro tá lá no quintal e você deixa um pouquinho de comida ou um pouco de água para ele, mas seu quintal tá cheio de madeira, tem uns tijolos lá no fundo, tá? E o seu cachorro ficou lá, no meio, comidinha, aguinha e o seu quintal. Aí você demorou um pouco mais para voltar, né? E choveu. A hora que você voltar, seu cachorro vai ter construído um puxadinho com aquelas madeiras e os tijolos que estavam empilhados no fundo do seu quintal? Então, possivelmente não, né? Porque o cachorro, ele, no máximo que ele vai fazer é se esconder em algum tijolo ali atrás, mas ele não tem essa capacidade de construir, de modificar. Ele pode ter, sim, a esperteza e até mesmo uma certa inteligência de pular em cima do tijolo para tentar pular a janela. Ele pode. Mas essa capacidade de construir um telhadinho, uma casinha, isso não é parte. Isso é uma característica extremamente humana, que nos define como um animal totalmente diferente dos outros ao longo da história. Que é a capacidade de ter um pensamento com uma finalidade, do tipo, eu vou pegar isso e transformar nisso. Os seres humanos fazem isso a todo momento, né? Eles transformam os materiais que eles encontram em outros materiais. Gente, essa é uma característica essencialmente humana. O que nos define como humanos é justamente essa capacidade. É a capacidade de pegar o que a natureza nos dá e transformar em algo novo. É a capacidade de criar, de transformar a natureza ao seu favor, ao seu interesse. Que muitas vezes não são somente interesses de necessidades básicas imediatas, são interesses que podem ultrapassar. Por exemplo, eu não preciso só de uma casa, como um João de Barro que faz uma casa. Eu preciso de uma casa com 2 andares, eu preciso de uma casa para mostrar para os outros, eu preciso de uma casa para ser confortável, eu preciso de uma casa, eu atribuo valores a isso. Ou seja, vamos lá. Vocês estão ligados que eu adoro o brinco de pena, né? O Paulo Freire, um grande teórico aí, né, da educação, da sociedade, né, da própria sociologia, ele vai dizer, né? A pena, quando ela está caída na natureza, quando ela está no bicho, ela é natureza. Quando ela está em mim, no indígena, que é um brinco, ela é cultura. Ou seja, isso é bem bacana. O homem é o único ser que tem capacidade de transformar a natureza e construir um novo mundo, que é o que a gente chama de cultura, que é o mundo humano. Ou seja, a partir do momento que ele mexe na natureza, que ele transforma a natureza, ele cria a cultura. E é isso que nos define. O homem não é somente um ser natural, ele é um ser cultural. Nós somos natureza, fazemos parte dela, mas transformamos a natureza em um mundo para os humanos e dos humanos, que não deixa nunca de ser natureza, mas é um mundo dos humanos. Por exemplo, quando eu disse para vocês que o cachorro não transformava necessariamente os tijolos em uma casa, quando a gente compara isso com o homem é muito louco, né? Porque, por exemplo, você pode cair de repente num clima muito gelado e você construir vestimentos para permanecer nesse clima. Ao passo que um animal, quando muda o clima em determinado lugar, ele não consegue ficar lá, né? E é mesmo alguns homens, né? Não tem essa resistência. No entanto, isso é uma característica humana, criar elementos, modificar a natureza e criar estruturas para a sua sobrevivência e elementos que vão para além dela. Então, eu queria que vocês gravassem. Né? Espero que esse vídeo tenha colaborado para vocês entenderem, porque é um conceito bem que está aí a todo momento, mas ele não é simples de entender, né? Então, vamos lá, galera. O que nos define como
os seres animais diferentes dos outros animais. É a capacidade de produzir cultura. A cultura nada mais é que o ato humano de transformar a natureza, não somente para a sua sobrevivência, mas para outros elementos, para produzir valor, ética e assim vai. Seres humanos, então, são seres que produzem cultura, tá? São seres culturais, para além de naturais, tá? E essa capacidade de produzir cultura, ela é muito rápida, ela se transforma. Toda vez que o homem transforma a natureza, pode ser que ele aprende lá, vou dar um exemplo, parece bobo, né? Mas dizem que as primeiras, quem descobriu a agricultura, dizem que foram as mulheres, né? Que elas ficavam observando os pássaros, colocar a sementinha de um lugar para o outro e observavam que lá nascia uma coisa. E a partir disso eles aprenderam como se manifestar, como fazer aquilo, e nessa observação, quando foram lá, começaram a pegar as sementes e fazer como os pássaros faziam. A partir do momento que os homens criam essa capacidade, que eles transformam a natureza, eles vão aprender e vão sempre melhorar. Assim foi com as ferramentas de trabalho, né? Não é à toa que as eras da humanidade são divididas em era da pedra lascada, da pedra polida, a era do fogo, que são descobertas que o homem fez, que fizeram com que ele dominasse e transformasse a natureza e a sua condição como homem ao longo da história. Né? Então, a todo momento que o homem observa a natureza e transforma ela, ele também é transformado, ele aprende com aquilo. Vocês são assim. Pode parecer besta, mas parecia muito difícil amarrar o sapato, de repente vocês aprenderam e hoje parece uma coisa banal, vocês ensinam os outros. E é por isso que a cultura, ela é o ato de transformar a natureza, de aprender com essa transformação da natureza. E ela é o ato também, e a cultura também é o ato de transmitir esse conhecimento. Tudo que eu aprendo, o homem tem essa característica. Ele pode transmitir aos outros e passar essa cultura de gerações a gerações. E ele também pode transformar a sua própria cultura. Como várias ideias, vários valores, várias coisas já foram transformadas ao longo do tempo. Outra questão que eu precisava falar para vocês. E nunca esquecer, o homem é um dos únicos seres da natureza que tem a capacidade de agir sobre ela de forma pensada. Os bichos agem sobre a natureza de forma instintiva. E tem hoje vários estudos que demonstram que existe uma certa inteligência, que é o que a gente pode chamar de inteligência emocional, enfim, mas são estudos que comprovam que existe uma certa inteligência. Por isso que a gente não pode mais usar aquele termo, que é o que define um homem e outro animal, racional e irracional. Isso não existe mais, galera. Esse termo não existe. A gente não mais classifica. O que determina a diferença é a cultura. É o fato de transformar a natureza, de aprender e transmitir esse conhecimento ao longo da história. Toda vez que eu transformo o mundo, eu sou transformado e eu posso transmitir essa transformação que eu tive. E tá, dona, professora, por que o homem, então, é um ser social? Porque o homem, ao passo que ele produz cultura, ele também é fruto dela. Tudo que nós somos, que nós pensamos, que nós transformamos, partem do lugar onde a gente vive. Eu posso achar que eu sou super autêntico, que eu mando em mim mesmo, eu produzo as minhas ideias, só que não. Muitas das ideias que eu tenho são transmitidas culturalmente. Tá? Lógico, eu posso romper com elas, falar, não é só porque eu sou mulher que eu sou a única que eu vou lavar aqui. Ou então os meninos, né, dizerem, não, que papo é esse que o homem não chora? Eu choro sim, eu tenho sentimentos. Enfim, a gente pode mudar a nossa cultura. Porém, nós somos fruto delas. E até para mudar, a gente parte de algo. Então, o cara lá, o náufrago, ele era fruto da cultura dele. Ele transformou aquela situação, mas ele era fruto da cultura dele. Assim como nós também somos, a gente vai falar um pouquinho mais isso quando a gente vai falar do conceito de socialização. Como a gente forma nossos padrões, nossos pensamentos, né? O que é cultura. Então, o homem é um ser social porque tudo o que ele é passado por uma determinada cultura. E o que seria cultura nesse caso? O que seria cultura em todos os casos, na verdade? É o ato de transformar a natureza e produzir com isso criação, conhecimento, valores, ideias. E das diferentes formas que o homem transforma a natureza, ele transforma também o mundo. Ele produz um conhecimento diferente dependendo da forma que ele transforma a natureza. Dá um exemplo básico para encerrar esse vídeo que já está ficando grande, né? Por exemplo, um indígena. Para o indígena, ele transforma a natureza de uma forma equilibrada, porque ele sabe que tudo que ele come, os seus ancestrais, tudo estão enterrados naquela terra
aquele território para eles é a sobrevivência, tanto por comida, por ancestralidade, por eles acreditarem, né, que a natureza sim, ela é em si a sua vida, a sua sobrevivência, tanto que eles usam a palavra sempre, mãe terra, né, la madre terra, né. Então, por quê? Porque essa terra para eles é sagrada. Então, eles vão transformar essa terra, vão trabalhar nessa terra, vão criar coisas novas a partir da ideia de que aquela terra é sagrada. Então, tudo que eles fazem é de forma equilibrada, né? Então, se eles vão matar um bicho, eles vão pensar se aquele bicho está na época de procriação, tudo eles vão pensar. Se eles vão tirar alguma coisa da natureza, eles vão tentar não fazer fogueira, não fazer queimada, não fazer de uma forma que destrua a natureza. Então, todo o pensamento do indígena é voltado para isso, né? Ele vai acreditar que a natureza é sagrada, que os seus deuses são a natureza. Ele vai ter uma lida com a natureza de forma diferente. A gente transforma a natureza numa sociedade ocidental capitalista, né? A gente transforma a natureza de forma capitalista, visando o lucro. E para visar esse lucro, eu costumo brincar que o Deus é o dinheiro, né? Então a gente faz de tudo, né? É muito fato, né? Eu quero até usar as palavras do nosso ministro do Meio Ambiente, né? Que foi, vamos aproveitar a Covid, né? Para passar o rodo lá na Amazônia, né? Que ele quis dizer que passar o rodo pra gente que não é bobo nem nada, foi de vamos destruir aquilo lá, né? Isso eu acho bem claro, né? Vamos destruir, vamos fazer concessão, vamos afrouxar a lei, vamos, né? Meter o louco lá na Amazônia. Então, galera, é pra gente pensar que a forma como a gente lida com a natureza produz uma outra mentalidade, né? Produz uma forma de cultura, uma forma de pensar diferente. Porque, na verdade, a cultura nada mais é que nossa relação mais íntima de transformação com o mundo que a gente vive, né? E aí eu vou passar um outro videozinho pra vocês que vai discutir também aquela ideia de quem tem cultura, quem não tem cultura. Todo mundo tem cultura, tá, gente? Todo ser humano transforma a natureza a todo momento, tá? A gente viver é transformar. Quando a gente deixou de transformar e acreditar na transformação, a gente está um pouco menos humanizado, né? Então, é isso. Eu gostaria que vocês tivessem entendido esse conceito de cultura. Esse aqui é um vídeo um pouco longo, mas não tem jeito. Se eu tivesse na aula com vocês, ia ser isso também, tá bom? Beijo, gente. Fica bem aí. E aí, até o próximo vídeo, eu vou discutindo com vocês já o conceito de socialização, principalmente dos primeiros anos, tá bom? Beijo, galera.